juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Seguimos firmes, caminhando em direção ao céu e ao centro da vontade do Senhor. Pegue a sua Bíblia aí, Bíblia de papel. Eu vou falar algumas referências, você vai dar pausa no vídeo e vai ler as referências. No final desse discipulado, você vai estar aí craque em abrir a sua Bíblia. Pegue seu caderno de anotação, se desconecte de tudo, vamos ficar juntos aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Temos certeza que vai abençoar as nossas vidas. Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que possamos crescer espiritualmente e sermos cheios do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver sobre os dons do Espírito Santo, parte 2. Nós vimos na nossa última aula, a parte 1 dos dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos aí continuar falando sobre os dons do Espírito Santo, parte 2. Nós vamos hoje conhecer outros dons, dons de poder, dons de comunicação que Deus concede para nós. Eu quero aqui na nossa referência hoje, na nossa base bíblica de hoje, ler com você 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 27 em diante. 1 Coríntios 12, do 27 em diante. Eu leio essa primeira referência, as outras você dá um pause no vídeo, abra sua Bíblia e leia aí, ok? 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Ora, vocês são corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Irmãos, olha a profundidade desse texto. Aqui, o texto de 1 Coríntios 12, ele vai falar tanto dos dons espirituais quanto do corpo de Cristo. E aí no final do capítulo ele une essas duas coisas. Paulo une essas duas falas. Os dons com o corpo. Nós somos individualmente, nós somos membro. De forma coletiva nós somos corpo. Então quando nós nos unimos, tem o corpo completo onde Cristo é o cabeça. E dentro desse corpo, Deus estabelece funções, profetas, mestres, apóstolos, mas também Deus estabelece dons. Cada um terá um dom específico para trabalhar dentro do corpo. E aí o texto, você vê que na lista de dons espirituais tem uns e aqui já fala outros, dons de ajudar, de administrar. E aí Deus vai colocando outros dons aqui de ajudar, de administrar, além dos dons espirituais. Então são vários dons, às vezes teoricamente a gente não consiga ser evidente um dom espiritual na nossa vida, mas de forma muito pessoal nós temos um dom também para servir na casa de Deus. Mas o último versículo que nós lemos vai falar: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com cuidado os melhores dons. Não que um dom seja melhor que o outro, mas melhor para a minha vida, para ser uma ferramenta de ação para mim dentro do corpo. Então eu vou procurar aquilo que vai se encaixar naquilo que Deus tem me chamado. Eu vou orar: Senhor, o Senhor tem me chamado para isso, me dê esse dom para exercer o chamado que o Senhor tem na minha vida. Então eu começo a pedir o dom espiritual dentro do chamado que eu tenho na minha vida. E aí Deus vai me capacitar e esse dom será uma ferramenta. Lembrando que dom espiritual é um presente, é uma ferramenta de Deus
para nós trabalharmos na obra do Senhor. É uma ferramenta para o serviço. Então, quando eu entendo a minha área de atuação, o meu chamado, eu começo a pedir um dom espiritual dentro da minha área, dentro do meu chamado. Por isso o texto vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. O que vai ser melhor para mim que faço isso? Então eu vou pedir. Então eu vou pedir esse dom espiritual sobre a minha vida. E aí eu peço, e o texto também no começo do capítulo vai dizer: o Espírito Santo concede como Ele deseja. O Espírito Santo vai nos dar esses dons espirituais. Então peça dons espirituais, continue pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me capacita para fazer a Tua obra. E hoje aqui nós vamos começar sobre os dons de poder e ação. Então os dons de poder e ação são aqueles que exercem algo sobrenatural, que a gente consegue executar algo sobrenatural fora do comum, dentro da situação que a gente está vivendo. Isso aconteceu muito no Novo Testamento e continua acontecendo, continua em vigor. Os dons de poder e ação, nós vimos lá a classificação, separamos eles em classificações e eles continuam atuando, continuam sendo disponíveis para mim e para você, e geram um impacto, um resultado sobrenatural na nossa vida e ao nosso redor. Vamos lá, primeiro dom de poder e ação, o dom da fé. Então eu quero te deixar bem claro para você que esse dom da fé é diferente daquela fé diária, da fé que vem para a gente conhecer a Deus, conhecer a Sua palavra. É diferente. É diferente da fé salvadora, da fé que a gente tem para reconhecer Jesus. É diferente de acreditar em Deus, da fé que a gente tem aí diária em Deus. Essa é diferente. Esse é um dom da fé, está acima disso. Todos nós que temos Jesus, temos a fé em Deus, a fé diária, a fé salvadora. Todos nós temos. Mas o dom da fé é algo que está acima, é algo que vai além dessa fé simples e necessária, ok? Essa fé salvadora, essa fé diária é simples, mas é totalmente necessária, porque sem essa fé ninguém verá a Deus. Então é essa fé simples que vai nos salvar, que vai nos levar ao Salvador, melhor dizendo, que vai nos levar a Deus para nos salvar. Mas o dom da fé está acima disso. O dom da fé é uma forma única de uma fé sobrenatural que vai além de tudo aquilo que a gente acredita. É uma confiança sobrenatural que não deixa dúvida que algo grandioso vai acontecer. Esse dom da fé, ele produz respostas extraordinárias à nossa oração. Quero voltar aqui à fé básica, A palavra de Deus produz a fé cristã básica. Okay? A palavra de Deus produz a fé cristã básica. A pregação produz a fé salvadora. Essa fé básica para nos salvar. Mas a fé para o extraordinário é um dom do Espírito Santo. A fé para o sobrenatural é um dom do Espírito Santo. Isso daí já não é algo básico, é um dom espiritual. É uma fé que consegue resultados de coisas que a gente tem clamado ou esperado, uma expectativa. E esse dom da fé é algo sobrenatural que traz para o natural essas grandezas de Deus. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos de dom de fé na Bíblia. A ressurreição de um homem morto. Leia, por favor, em Lucas, capítulo de número 7, do 12 ao 15. Olha aí, um jovem, filho da viúva, foi ressuscitado, dom da fé. Outro, João, capítulo 11, versículo 41 ao 44, a ressurreição de Lázaro. Um outro, a grande tormenta que foi acalmada ali, Marcos 4, do 37 ao 41. Vai lendo essas referências aí. Um outro exemplo de dom da fé, Mateus 14, do 25 ao 32, caminhar sobre as águas. Dom da fé.
O outro, 1 Reis, para a gente não pensar que é só no Novo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. A palavra acerca da farinha e do azeite na vida daquela viúva. Ali a palavra declarada pelo profeta. Então, o dom da fé não tem nada a ver com o pensamento positivo. Não, vou pensar que positivo que vai acontecer. Eu vou visualizar, eu vou desenvolver isso como uma habilidade na minha vida. Eu vou começar a falar palavras positivas. Não tem nada a ver com isso. É uma confiança fervorosa que a gente tem em Deus, que nos dá a certeza que aquilo vai acontecer e traz a existência para o mundo natural. Então, essa fé, esse dom da fé é algo que a gente precisa e deve pedir o Espírito Santo para que através da nossa vida comece a trazer o sobrenatural para a nossa realidade natural. Então, esse dom da fé, ele traz à existência coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais através do dom da fé. Agora, segundo, dom de poder e ação, o dom da cura ou os dons da cura. Os dons da cura são mais que experiências emocionais. O dom da cura é algo que Deus concede a alguém para executar a cura divina na vida das outras pessoas. O Espírito Santo nos usa para curar pessoas. Então, a gente vê que o texto está falando dons. Então, são várias formas de Deus usar esse dom da cura. Então, esse é um dom que continua valendo hoje. Foi muito utilizado ali, não somente por Jesus, mas pelos discípulos, para curar muitas pessoas, dom da cura. Eles oravam e as pessoas eram curadas de forma sobrenatural. Eles clamavam, eles declaravam cura e as pessoas eram curadas de forma sobrenatural. Inclusive, o ministério de Jesus foi caracterizado por muito poder e cura. Muito poder e cura. Leia, por favor, João capítulo 5, versículo de número 8. Olha aí. Mas é importante nós pensarmos também, eu quero que você leia Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, que Jesus delegou essa mesma autoridade sobre nós. Vão, pregai, curai os enfermos. Olha aí. Então, essa mesma autoridade foi delegada sobre nós. E nós precisamos orar, Senhor, me capacita com o dom de cura para eu exercer aquilo que o Senhor delegou sobre a minha vida, curar os enfermos. Então, você e eu precisamos pedir o dom de cura. Então, Tiago aconselhou isso, orai pelos enfermos. A oração da fé salvará o doente. Chame os presbíteros para que eles orem e a oração deles vai curar as pessoas. Irmãos, nós precisamos do dom de cura. Devemos orar pelo dom de cura. Mas o dom da cura não pode anular a medicina, porque Deus usa a medicina também para nos curar. Não significa que nós devemos rejeitar a medicina, os medicamentos. Pelo contrário, se nós cremos que fomos curados, se nós cremos que Deus nos usou com cura, que os médicos testifiquem a obra do Senhor, que os médicos testifiquem a cura do Senhor na nossa vida. Isso é a fé racional, que Paulo nos fala. Tem uma fé racional, e isso nós precisamos ter, porque se nós rejeitarmos a medicina, rejeitarmos os medicamentos, nós estamos indo contra a própria palavra. Lucas, o escritor de Atos e do próprio livro de Lucas, era um médico, cuidava de Paulo. Paulo dá orientações médicas, medicinais para o seu discípulo Timóteo. Então não podemos negligenciar a medicina. Paulo orou e pessoas foram curadas, mas para Timóteo, Paulo falou: Timóteo, você precisa se cuidar aqui, com esse medicamento, com o seu estômago, toma cuidado. Por que não somente orou? Porque Paulo reconhecia também o valor da medicina e a importância da medicina na nossa vida. Cremos totalmente no dom da cura, cremos que Deus cura, cremos na cura divina, mas cremos também que Deus usa a medicina e os medicamentos para curar a nossa vida.
Amém? Um outro dom de poder e ação, o dom de milagres. Em algumas versões vai falar operação de milagres. É uma forma sobrenatural da ação do poder de Deus, por meio da qual as leis da natureza elas podem ser alteradas, controladas ou até suspendidas. Nós vemos isso na Bíblia. E esse dom de poder, esse dom de poder e ação, que é o dom de milagres, operação de milagres, está muito ali na palavra poder, o dunamis, que é um explosivo mesmo. O vocábulo dele na raiz é dínamo ou dinamite. Então tem sido usado na Bíblia para milagre. Quando acontece um milagre, é como se acontecesse uma explosão no mundo espiritual e algo sobrenatural acontece, onde até as leis da natureza podem ser alteradas ou controladas, como aconteceu o homem da mão mirrada, a mão dele cresceu, nasceu uma mão nova ali. Isso é um dom, uma operação de milagre. Ele não teve a mão curada, ele teve a mão restaurada, foi um milagre sobrenatural. Então, nós precisamos entender que esse dom continua agindo hoje, meios naturais. Então, o propósito do milagre, ele não vai ser expor ninguém ou exibir ninguém. O propósito do milagre, leia por favor João 20, capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha aí, para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Um outro propósito, Hebreus 2, versículo 3 e 4, para confirmar o Evangelho. Confirmar o Evangelho. Um outro, Marcos 16, 20, para confirmar a palavra. Então há propósitos na operação de milagres. Há propósitos quando Jesus... alguns exemplos aqui de milagres na Bíblia. A provisão, João 6, do 5 ao 14, a multiplicação dos pães. Leia aí João 6, do 5 ao 14, multiplicação. Isso é milagre, isso é operação de milagre. Só tinha 5 pães e 2 peixes. E como é que alimenta uma multidão? Suas leis naturais foram quebradas. Foi algo sobrenatural. Se pegava e ia multiplicando. Não diminuía, de forma natural. Você pegou um, agora você não tem mais 5 pães, você tem 4. Mas agora você pegou um, aumenta. Então isso é a operação de milagres. A ressurreição de mortos, nós já lemos, no caso de Lázaro. Nós temos a expulsão de demônios. Leia, por favor, Marcos 1, 23 ao 26. Isso é operação de milagres. Uma pessoa possessa ser liberta. Operação de milagres. Milagres que afetam diretamente a natureza. Leia, por favor, Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Olha, Jesus mandou a tempestade acalmar, parar. O vento parou, o mar parou, a chuva parou. Controlou a natureza ali. A natureza, o efeito natural foi suspendido naquele momento. Isso é operação de milagres. Então, nós precisamos pedir a Deus também esse dom. E quantas situações nós não precisamos de um milagre, que as situações naturais sejam suspendidas para que o sobrenatural aconteça. Peça a Deus, Senhor, me capacita com o dom, com essa ferramenta de operação de milagres. Vamos para a segunda parte agora. Dons de comunicação. Dons de comunicação. O dom da profecia. Esse é um dom que gera muita confusão na mente das pessoas, porque muitas pessoas pensam que profetizar é predizer, é falar sobre o futuro. Não, esse é muito raso. Esse dom significa muito mais do que eu falar, amanhã, no seu futuro, Deus tem uma bênção. É muito mais do que isso. E Paulo vai falar que o dom da profecia é quando a gente edifica, exorta e consola as pessoas que estão nos ouvindo. Através da palavra a gente edifica, exorta e consola. Então nós vamos compartilhar a palavra, não é uma pregação, mas a palavra de Deus virá na nossa boca e a gente vai declarar ela, seja de uma forma coletiva,
dentro de uma pregação pode acontecer a profecia, mas não é uma pregação. Mas pode acontecer também de forma individual, onde uma palavra virá à minha boca ou à boca daquele que está profetizando e ele vai consolar, edificar e até exortar o coletivo ou o individual, ou uma pessoa. Dentro do coletivo pode ser a palavra direcionada para uma pessoa. Então, o dom da profecia não é uma pregação, não é uma predição do futuro, não é adivinhar uma intuição interna, não, mas é comunicar uma mensagem imediata de Deus. E essa profecia, como eu falei, pode ser para um coletivo, como Deus profetizava no Antigo Testamento para a nação de Israel. Deus falava ali para a nação de Israel, exortava a nação de Israel através do profeta, mas também falava para uma pessoa, como foi com Davi. Então, essa palavra profética, ela não é uma palavra, Deus falou, agora vai acontecer, não. É irrevogável, não. Deixa eu explicar. Deus lança profecia, uma palavra profética. Se houver um arrependimento por parte ou da nação ou daquele indivíduo, a sentença muda. A situação muda. Deus pode mudar o quadro a respeito daquela profecia, do castigo de uma profecia ou da sentença de uma profecia. Deus pode mudar porque houve arrependimento. Não foi assim com Nínive? Deus falou, ó, em 40 dias vocês vão ser subvertidos. Nínive vai acabar porque o pecado está chegando até Deus. Vocês precisam... E o povo se arrependeu, jejuou, se humilhou e Deus mudou a sentença e perdoou o povo. Mas a profecia estava ali e mudou o coração do povo. Então, a profecia, como todos os outros dons, ela deve ser analisada por nós. Ela deve ser observada por nós. Leia, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 20 e 21. Olha o que está falando aí. Julgai todas as coisas. Julgar no sentido de colocar ali na balança e ver o que realmente, de fato, é. Mas será? Retenha o que é bom. Leia, por favor, 1 Coríntios 14, do 29 ao 32. Olha aí. Não é todo mundo que vai fazer isso. É uma pessoa ou outra. Os outros vão receber e vão ficar me observando. Mas, pastor, como que eu vou julgar os dons? Como que eu vou julgar a profecia? Vamos lá. Será que isso está concordando com a palavra de Deus? Uma profecia, uma palavra falada, nunca vai contradizer a palavra escrita. O que alguém falar de uma forma profética, um dom espiritual que vai ser exercido, nunca pode contradizer a palavra. Ah, mas contradiz, então eu fico com a palavra. Eu deixo essa profecia, eu deixo esse dom de lado e fico com a palavra. Eu fico com o que está escrito aqui, na palavra. Se contradiz a palavra, eu já tiro, não tem validade nenhuma sobre a minha vida, ok? Aí, segunda forma de eu julgar os dons, julgar a profecia. Há frutos na vida da pessoa? Mateus 7, do 15 ao 20, olha o que está escrito aí. Pela árvore a gente conhece o fruto. Há frutos na vida da pessoa? Eu julgo por aí. Terceira forma de nós julgarmos. Glorifica a mensagem de Cristo? Leia, por favor, João 16, do 13 ao 14. Tudo deve apontar para Jesus. Tudo deve glorificar o que Cristo falou ou o que Cristo fez. Uma outra forma de nós julgarmos a profecia ou os dons espirituais vai nos aproximar de Deus e da palavra de Deus. Não me afastou, então tira isso da sua vida. Não aceite essa profecia, não aceite esse dom espiritual para cima de você. Traz liberdade para mim, uma outra forma. Produz paz interior, uma outra forma. São formas da gente julgarmos as profecias e também os dons espirituais. Então, mas agora eu recebi uma profecia, eu recebi algum dom espiritual, eu recebi uma profecia de alguém. O que eu vou fazer? Eu devo fazer como Maria fez. Leia o que está escrito lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo 38. Leia também Lucas 2, 19 e depois no 51. Olha só, esses 3 versículos estão dizendo: depois que Maria ouviu algo, ela guardou no coração e ficou esperando até se cumprir. Se aquilo se cumprisse, ela falou: aquela profecia era verdadeira.
Se não se cumprisse, ela falou, deixa isso de lado. Mas ela guardou no coração. Ela guardou aquilo, anotou, vou anotar aqui para ver se vai se cumprir, vou guardar e vou ficar ligado nos sinais. E aconteceu e se cumpriu, e ela viu que a profecia era verdadeira. Segundo dom de comunicação, o dom de línguas. Esse dom de línguas é um dom dado aos cristãos, do poder de falar de forma sobrenatural com Deus. É uma comunicação com Deus, não tem nada a ver com uma língua terrena, com uma língua natural, com um idioma terreno, com uma língua que pode ser aprendida ou até copiada, não, de forma nenhuma. É um dom sobrenatural que eu me comunico diretamente com Deus. E agora Paulo está falando, não é para se gloriar se você fala em línguas, porque inclusive eu falo mais que todo mundo. 1 Coríntios 14, 18, Paulo está falando, eu experimentei o falar em línguas e falo mais que todos. O falar em línguas é um dom verdadeiro e válido. Nós cremos nesse dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, olha o que está escrito aí. O dom de línguas é verdadeiro, é real. Esse dom de comunicação direta com Deus. As línguas são dirigidas a Deus, não aos seres humanos. 14, 2, 1 Coríntios. Então nós precisamos entender que o dom de línguas é um dom. Não é uma evidência de alguém cheio do Espírito Santo, não é uma evidência de alguém batizado, mas é um dom que alguém pode receber da parte de Deus para se comunicar diretamente com Ele. Então, as línguas, o dom de línguas tem um intérprete, né? Que é o próximo dom, que nós vamos falar desse dom de comunicação. Mas sempre a Bíblia vai dizer que esse dom, principalmente, deve ser exercido de uma forma decente e com ordem. Porque com muita facilidade, isso já causou problemas lá em Coríntios. Lá em Coríntios, Paulo já falou, gente, vocês estão fazendo com desordem. É com ordem e decência, para edificação da igreja, para edificação pessoal. Porque quando a gente vê alguém falando em línguas, a gente também é abençoado. Então, edifica a pessoa e edifica também a nós. Então, esse dom tem sido interpretado de forma errada por muitas pessoas. Então, nós precisamos entender a Bíblia na sua profundidade para pedir a Deus os dons que nos vai ter mais valor, vai ter mais utilidade para a nossa vida. O dom de línguas é muito válido para nós. Peça a Deus esse dom, mas não é para exibicionismo, mas sim para uma capacidade de comunicação sobrenatural direta com Deus. Então, o dom de línguas deve ser pedido por mim e por você, se você deseja tê-lo. E o Espírito Santo, se ele olhar e ver em nós a necessidade, ele nos capacitará com esse dom para nós nos comunicarmos diretamente com o Senhor. E o terceiro dom de comunicação é o dom de interpretação de línguas. É o poder dado a Deus ao crente para entender, julgar e explicar esse dom de línguas. Alguém falou, a outra pessoa vai entender e traduzir para a igreja e explicar para o povo o que está sendo dito. Então esse é algo sobrenatural, porque não se aprende com um idioma. É um dom sobrenatural que Deus capacita alguém para entender. É um dom sobrenatural, não é uma tradução, vou ali traduzir. Não, é uma interpretação de uma mensagem sobrenatural, de exortação, de direção que Deus vai dar através de uma pessoa. Alguém fala, pode ser que a mesma pessoa que fale, interprete. Alguém falando em línguas já interpretando para o povo. Ou alguém vai falar em línguas e aquela pessoa que Deus deu o dom de interpretação vai interpretar para o povo. Mas todos os dons são necessários e importantes para a igreja. Todos os dons são ferramentas para a igreja do Senhor. E nós precisamos pedir a Deus esses dons e essas ferramentas para nós trabalharmos para o Senhor Jesus aqui nessa terra. Nós precisamos das ferramentas do Senhor para fazer a obra do Senhor. Então os dons são válidos, os dons são necessários, os dons estão em vigor ainda hoje para nós conseguirmos fazer a obra do Senhor. Então o meu desafio para você é: peça o batismo com o Espírito Santo,
peça para ser cheio do Espírito Santo, mas peça os dons do Espírito Santo, os dons espirituais para fazer a obra do Senhor, porque aí sim, eu e você vamos conseguir andar nos passos de Jesus e ganhar muitas pessoas para o Senhor aqui nessa terra, trabalhando e edificando a igreja do Senhor aqui nessa terra. Eu conto com você, com as ferramentas que Deus vai dar a você, cheio do Espírito Santo, para nós fazermos a obra do Senhor enquanto aqui estivermos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos seguir firmes nos passos de Jesus. Até a próxima aula. Deus abençoe.